virtude do Espírito, abençoando você. Vamos de palavra de Deus para nossas vidas. Palavra que se encontra aqui em Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4 é onde vamos estar ministrando a palavra de Deus para mim e para a sua vida. Palavra de Deus para o meu e para o seu coração. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar nossas vidas. Bendito é o Senhor. Estamos também ao vivo no Facebook, na live, na página da nossa igreja, Igreja da Virtude do Espírito de Deus. Você que está conosco aí já pode compartilhar, tá bom? Quero falar hoje da justificação pela fé. Palavra simples, uma palavra que você tem que ser consciente e não que você venha sentir emoção. É uma palavra que você precisa carregar o entendimento, o conhecimento, porque ela determina o comportamento aprovado. Uma vez que você tem entendimento dela, você compreende isso. Você vai se comportar de maneira aprovada. Bendito é o Senhor. E é isso que Deus quer que você venha viver, que você venha entender. Bendito é o Senhor. Diz assim, Romanos capítulo 4. Portanto, que diremos sobre nosso pai Abraão? Isso é o apóstolo Paulo falando da fé. Porque ele fala no capítulo 3 a respeito da justiça de Deus, a justiça de Deus pela fé, por intermédio da fé em Jesus Cristo. Quando nós manifestamos fé em Jesus Cristo, nós recebemos a justiça de Deus. Quando nós manifestamos fé na obra redentora, quando nós compreendemos e carregamos na consciência que a obra redentora de Cristo é que nos torna justos. O oposto disso, negativo, é quando achamos que devemos ser certos, corretos, verdadeiros. Aí somos justos. É como eu falei ontem aqui. Eu não estou denegrindo a verdade, a nossa retidão, a nossa obrigação de viver em verdade, em justiça, em retidão. Não estou denegrindo isso, nem descartando. Nós temos que viver isso. É obrigação nossa. Mas não é porque vivemos isso que nos tornamos justos, porque você tentar viver em retidão, em justiça e em verdade não te torna justo. O que te torna justo é você crer que a obra de Cristo tornou você justo. Presta atenção no que eu vou explicar agora. Uma vez que você não tem conhecimento que a obra de Deus, presta atenção, você não tem conhecimento que a obra de Deus em Cristo Jesus é o que te torna justo, você vai tentar viver em retidão, em justiça e em verdade, mas isso vai ser só uma tentativa, você não vai conseguir. Por quê? Porque te falta algo, o combustível. E o que é isso? É a obra, é o conhecimento que é a obra de Cristo que te torna justo. Se o homem tenta viver uma relação com Deus no esforço, ele vai desistir. Mas quando você tem o entendimento que Jesus fez uma obra, e essa obra, a totalidade dela, te deu autoridade
posição, privilégios e a justiça de Deus, aí o seu comportamento já não vai mais ser tentativa, vai ser fruto. Qual é a diferença de um comportamento tentativa, esforço, e um comportamento que é fruto, pastor? O fruto é natural de uma planta, de uma árvore frutífera, entende? Já o esforço não, já está falando esforço. A obras são o nosso comportamento no esforço. Obras é uma tentativa de viver a verdade, se esforçando para viver a verdade. Isso é obra. Uma tentativa de viver uma vida reta. Isso é obra. Não chega até Deus. Uma tentativa de viver de maneira correta, em verdade, em justiça, por esforço, sem conhecimento da obra de Cristo, isso é obra. Mas quando você tem o entendimento da obra de Cristo, então esse entendimento produzirá o fruto de justiça, de retidão e de verdade em você. Você entende isso? O conhecimento da obra de Cristo é que produz naturalmente em nós um comportamento aprovado. Você pode ignorar o conhecimento de Cristo e tentar viver aprovado para Deus, mas você não será. E outra coisa que eu quero dizer a você, você vai desistir. Você vai desistir. Você entende isso? Você vai desistir de tentar viver de maneira reta, justa e verdadeira, uma vez que você não tem o conhecimento da obra redentora de Cristo. Por que você vai desistir? Porque é esforço e você vai se ver errando. Você vai se ver falhando e, pelo contrário, você não é liberto. O pecado vai estar instigando você a desistir disso. E o pecado vai prevalecer sobre você. O conhecimento de Cristo não derrama o poder de Deus transformador em nós. E é esse poder que produz em nós o que Deus quer que sejamos: verdadeiros, justos e retos. Você entende? É Deus que produz em nós tanto o querer quanto o realizar. Está escrito. Foi Ele que começou boa obra em nós e Ele é poderoso para concluí-la. Mas por intermédio do conhecimento daquele que nos chamou. É por aí que nós vencemos. É por aí que nós triunfamos. É por aí que nós nos tornamos exatamente o que Deus quer que nós sejamos. Ensinando a obra de Cristo para o povo, pregando a plenitude de Cristo, exaltando o Filho de Deus, cada dia mais fazendo o povo consciente da obra redentora de Cristo, é o que transforma o indivíduo. É o que fará com que Deus comece a atuar nesta pessoa e produzir assim bons frutos, que é a libertação do pecado. Você entende isso? Gente, a chuva está ensurdecedora aqui. Mas vamos prosseguir. Bendito é o Senhor. Então, aleluia. Ele diz aqui: portanto, que diremos sobre nosso pai Abraão? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se orgulhar, mas não diante de Deus. Você vê que diante de Deus ele não tinha do que se orgulhar. Não. Entretanto, o que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Talvez você que não me compreenda muito bem, você diz, mas lá em Tiago, pastor, diz que a fé, a obra sem fé, a fé sem obra é morta, e a obra sem fé também é morta. É verdade.
É exatamente aqui esse ponto que você citou, que você pensou, ou que eu estou falando para você. Você entende? É exatamente esse ponto que confirma a minha pregação. Por quê? Vamos lá. A fé sem obra é morta. Você defende as obras. Eu defendo a fé. Não é verdade? É. Só que vamos lá. A fé sem obra é morta. E a obra também sem fé é morta. Está falando. Você está entendendo? Então, o que é uma obra sem fé? Obra sem fé, a base da fé é o conhecimento. Você não pode ter fé porque você diz que tem. A fé não é uma opinião. A fé, ela tem uma base para ela nascer em você. Conhecimento. A tua fé é do tamanho do teu conhecimento de Deus, da obra de Cristo. Se você não tem conhecimento da obra de Cristo, então você engana-se a si mesmo, dizendo que tem fé. Tá bom? Porque a fé vem por onde? Pelo ouvir. A fé não vem pela opinião, a fé vem pelo ouvir. Quando você ouve, entende a palavra de Cristo, a fé nasce em você. Você entende isso? Esta é a verdade da palavra de Deus. Então a base da fé é o conhecimento. E uma obra sem fé é você tentar viver em justiça, é você tentar viver em verdade, é você tentar viver em retidão e não ter o conhecimento da obra de Cristo. Você só está tentando, só que suas atitudes são mortas para Deus. Você entende isso? Porque você só está tentando, mas não tem a fé. Você está vivendo um comportamento, sim, de fato, mas não tem a fé, porque a base da fé é o conhecimento, e você não tem conhecimento, você não tem fé. Você entende isso? É isso que a palavra diz. Agora vamos lá. Agora você tem o conhecimento da obra redentora de Cristo. Agora você sabe o que essa obra produziu para você, não é verdade? Você sabe o que essa obra produz a você. Esta obra está produzindo em você um comportamento que não é mais obra, é fruto. Fruto de justiça. É isso, fruto de justiça. Você recebeu a justiça de Deus pelo conhecimento, pelo entendimento da obra de Cristo. Peraí, a obra de Cristo me deu a justiça. Porque a palavra de Deus diz lá em 2 Coríntios 5, 21, Deus fez daquele que não tinha pecado algum uma oferta pelo pecado, para que nós nos tornássemos nele a justiça de Deus. Para que nós nos tornássemos a justiça de Deus. E o que é a justiça de Deus? O que é ser a justiça de Deus? Ser a justiça de Deus é você ser o caráter de Deus. É você ser o comportamento de Deus, os pensamentos de Deus. É você ser o que Deus é. Você entende? É você falar o que Deus fala, pensar como Deus pensa, agir como Deus agiria. É Deus atuando em nós. Isso é ser a justiça de Deus. E quem fez essa obra em nós foi Jesus. Aí você entende isso. Você entende que você é justo antes de você começar a acertar nessa vida. Isso te dá a tranquilidade para acertar. Porque você sabe que já é justo. Você não está lutando para conquistar nada. Você só está vivendo o que você já sabe que tem. Entende? As pessoas dentro da igreja hoje estão lutando para serem justas. Estão lutando para serem melhores, perfeitas. Estão lutando para ser umas pessoas melhores na presença de Deus. Estão lutando. Você não tem que lutar para ser melhor na presença de Deus. Você tem que ser o que a palavra diz que você é. Você é santo, você é aperfeiçoado, você é justificado. Você já é o melhor de Deus. E quando você diz para você mesmo, eu já sou o melhor de Deus, você só vai produzir naturalmente, sem pressão nenhuma. A acusação do diabo cai. Nunca mais a acusação do diabo, quando você errar, terá poder sobre você. Porque você vai dizer para o diabo, Satanás, eu já sou o melhor de Deus. Você entende isso? Isso é fé.
E as obras não são mais obras, já são aqui frutos. Frutos. Obra é resultado de um esforço. Fruto é o que produzimos naturalmente. Um coqueiro não se esforça para dar coco. Ele dá o coco no tempo certo. A mangueira dá a manga no tempo certo. O abacateiro dá abacate no tempo certo. E qual é o nosso tempo certo para frutificar? Na hora da circunstância. Seja qual for a circunstância que se levantar, nós vamos produzir o fruto certo na hora. Na hora. Você entende isso? Pela fé. Pela fé na obra redentora de Cristo. É isso que temos que viver. É para Ele que temos que olhar. Nós temos que esquecer o nosso esforço. Parar de se gloriar em nós mesmos. Temos que pararmos com isso, de nos gloriar em nós mesmos. E começar a colocar no centro das nossas vidas o Filho de Deus, Jesus Cristo. Porque é Ele que nos justifica. Então, olha o que diz lá em Romanos capítulo 3, versículo 22. Romanos 3, 22. Isto é, a justiça de Deus por intermédio da fé em Jesus Cristo, para todas as pessoas que creem. Você está entendendo? A justiça de Deus por intermédio da fé em Jesus Cristo, no que Ele fez, na obra dEle. Essa é a justiça que salva. Não adianta você ensinar a ovelhinha, olha, para tu ser salvo, tu tem que parar com isso, tu tem que parar de fazer isso, de praticar isso. Ela não vai parar. Ela vai parar na tua frente. Ela vai praticar porque o pecado ainda está nela. Mas quando nós ensinarmos a obra de Cristo para ela, e ela crê nisso, você entende? Ela não vai banalizar a justiça, porque a justiça é poderosa para produzir nela. Meu querido, só aceita a justiça de Deus quem tem fé, quem quer verdadeiramente um compromisso com Deus. Quem não quer um compromisso com Deus não vai aceitar a justificação pela fé. Não vai. Então, ele disse mais, ora, versículo 4 do capítulo 4 de Romanos. Ora, o salário daquele que trabalha não é considerado como favor. Preste atenção. O salário daquele que trabalha não é considerado como favor. O patrão não está fazendo nenhum favor pagando o salário do funcionário. Ele está recompensando ele pelo meio de serviço. O patrão deve, o empregado no final do mês, ele é devedor. Você está entendendo isso? Então diz aqui a palavra, ora, o salário daquele que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Todavia o que não trabalha, mas crê em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. O que eu entendo aqui? Deus não quer trabalhadores. Deus não deve a ninguém. Deus não tem trabalhadores. Deus quer filhos. Você entende? Deus não veio em busca de trabalhadores, Ele veio em busca de adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Você está entendendo isso? Quem são os que querem trabalhar para Deus? Aqueles que estão querendo ser justificados pela sua autorretidão. Aqueles que estão se esforçando para serem justos, para serem santos. O esforço é bom. A mentalidade de ser justo, santo, reto é boa. O problema é o ser humano que não consegue isso porque não tem capacidade. Você entende? Eu não estou condenando a boa vontade. Eu não estou julgando e criticando aqui a intenção de ser bom, de ser reto para Deus. Eu não estou criticando isso. Isso é ótimo. Que maravilha alguém tentando ser reto, justo para Deus.
O problema é que essa pessoa não tem capacidade para ser. Ou ela conhece a justiça de Deus em Cristo Jesus, ou ela recebe a plenitude de Cristo na vida dela, e Deus produzirá o que Ele quer que essa pessoa seja, ou ela vai ter boas intenções, e isso Deus vai se agradar da boa intenção dela, só que ela nunca vai conseguir ser aprovada por Deus, porque ela não tem capacidade para ser justa por ela mesma, para ser santa por ela mesma. Isso foi uma obra que Deus fez em nós. Isso é uma obra que Cristo fez em nós. E esta obra quer manifestar em nós no momento em que nós nos levantarmos, glorificando a plenitude de Cristo. O conhecimento da pessoa, da obra redentora completa de Cristo Jesus. É isso que as pessoas precisam compreender. As pessoas não precisam de ordenança de normas, não. As pessoas precisam de receber essa plenitude no seu coração. Você entende isso? As pessoas precisam de ensino. Olha o que é que diz lá em 2 Coríntios. 2 Coríntios no capítulo 1. Na segunda não, é 1 Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30. Portanto, vós sois dele, em Cristo Jesus. Primeiro ponto, a palavra está dizendo que nós somos propriedades de Deus em Cristo. Quando você conhece a obra de Cristo, crê na obra de Cristo, você se torna a propriedade de Deus. Você entende isso? Quando você vive pela obra de Cristo, se gloriando nela, não em você. Eu não estou falando de você ter aceitado a Jesus, porque todo mundo aceitou aí, que está na igreja. Eu estou falando aonde está a tua glória, aonde você se orgulha, se é no que Cristo fez ou se é na retidão que você pensa que está dando a Deus. Você está entendendo? Porque tem muita gente pensando que está dando uma retidão a Deus e não está. Ou você crê no que a Bíblia diz que você é e você se tornará o que ela diz que você é, ou então você vai ficar tentando e achando e se enganando que é santo, que é justo, e nunca vai ter acesso ao reino. Então, olha aí, portanto, vós sois dele em Cristo Jesus. 1 Coríntios 1,30. O qual se tornou para nós, presta atenção, Jesus se tornou algo para mim e eu tenho que descobrir o que Jesus é para mim. Aliás, o Evangelho baseia-se nisso, no que Ele é para nós e não no que somos para Ele. Vai lá, imagine que se Deus perguntasse hoje para ti: meu filho, vem cá, o que tu é para mim? Você ia dizer: eu sou teu filho. Sim, o que tu é mais para mim? Eu não sou nada, eu não sei nem o que eu sou. Mas aí você pergunta: e o que o Senhor é para mim? Aí ele vai dizer aqui, eu tornei para vocês, sabedoria da parte de meu Pai. Sabedoria da parte de Deus, Ele é para nós. Ele é para nós, da parte de Deus, justiça, que é santidade, retidão, justo, perfeito. Entende? Jesus é nossa justiça. Jesus é nossa santificação, que está escrito aqui. E Jesus é a nossa redenção, o perdão de todos os pecados. Isso é redimido. Alguém redimido é alguém perdoado de todos os erros, todas as ofensas. Você entende isso? E não é só as ofensas do passado. É as ofensas de hoje. É as ofensas que você vai cometer amanhã, porque Ele já viu essas ofensas. Você não viu ainda. Você diz: isso é loucura, pastor, eu não cometi nenhum pecado amanhã ainda vai nascer. Mas para Deus já está cometido. Você entende isso?
Porque ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Entende? Só que uma vez que você está em Cristo, já está perdoado. Pastor, mas isso é... Se o camarada, minha igreja ouvir isso, vai inventar isso como desculpa para errar. Aí é acreditar mais nos seus argumentos do que no que a palavra de Deus diz. Porque você está se esquecendo que uma vez que a igreja é consciente da graça de Deus, o poder de Deus está operando nela, transformando ela no que Deus quer, no caráter que Deus quer. Ou você se esqueceu que lá em Romanos capítulo 1, 26, 1,17, se não estou enganado, diz a palavra que o evangelho é poder de Deus para salvar o que nele crê. Quando a palavra está dizendo que o evangelho é poder de Deus para salvar o que crê nele, significa que o evangelho é libertação. Você entende isso? O evangelho liberta o homem da natureza pecaminosa. O conhecimento de Cristo liberta o homem da natureza pecaminosa. Esse é o poder de Deus que Paulo está dizendo lá. Pastor, não basta para mim esse versículo. Então vamos para João 8,32. E conhecereis a verdade, que é conhecer Cristo. E essa verdade vos libertará. Como você acha que essa verdade te liberta? Arrancando de você a natureza pecaminosa. Você entende isso? Meu querido, a palavra está dizendo que é conhecimento que liberta da natureza pecaminosa. Não é ordem, não é norma, não é demanda. Não é esforço tentar ser perfeito que me liberta. Tem muita gente tentando ser perfeito por 1, por 2, por 5 meses e depois cai. Volta ao pecado. Volta a se prostituir, volta à droga, volta à bebida, volta ao engano, volta à mentira. Porque estão apenas tentando por si mesmo, por seus esforços. Ah, você tem que se esforçar para você ser salvo. Você tem que se esforçar para você ser transformado. Eu defendo um esforço. Se esforçar para buscar o conhecimento de Cristo. Esse esforço é indispensável. E é o conhecimento que transforma. É o conhecimento que liberta. É o conhecimento que salva. Aliás, conhecimento também é vida eterna. João 17,3, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Olha o que é a vida eterna. Mas se você for perguntar para um religioso como é que eu tenho acesso à vida eterna, ele vai dizer, se você não fizer mais isso, não fizer mais aquilo, se você deixar a bebida, o cigarro, a mentira, a prostituição, o ser humano não consegue deixar, é Deus que tira dele pelo conhecimento. Aprenda isso. O ser humano não vai deixar. Você acha que um drogado não quer deixar a droga? Então você não conhece o que é ser um viciado na droga. Ele entrou nessa, mas ele não quer mais permanecer nela. Você sabia que um drogado chora, se angustia, pede misericórdia de Deus para ele sair da droga? Você sabia disso? Ele clama a Deus para ele sair da droga. Você entende isso? Você vê que ele quer e ele até tenta. E existe até um ditado no meio deles, ele dá um tempo. Ele dá um tempo, tá dando um tempo, vai voltar. Você está entendendo? Porque é o diabo falando na boca das pessoas, porque o diabo sabe que aquela pessoa está vivendo uma religião. O diabo sabe que aquela pessoa está num lugar onde a graça não é pregada, então ele fala para aquela pessoa, ele está dando um tempo, ele vai voltar mesmo. Porque a única coisa que arranca a natureza pecaminosa, a prisão de Satanás, é o conhecimento da plenitude de Cristo. Ela é poderosa. Significa você conhecer Cristo completo, perfeito, correto. É isso. Você entende isso?
Aleluia. Muitos estão aí dentro da igreja sendo hipócritas, cometendo todo tipo de atrocidades, imoralidades, prostituição, adultério, mentira, engano, rancor, ódio, falta de perdão, falta de amor, e estão defendendo a si mesmo. Não, eu me esforço. Você vai ver que você é Júlio, porque você rejeita a única porta que pode te fazer trilho, que pode entregar a justiça de Deus a você. Você entende isso? É isso. Então ele diz: portanto, vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós sabedoria da parte de Deus, justiça, santificação e redenção. Aí diz, a fim de que, como está escrito, aquele que se gloriar, glorie-se no Senhor. Você está entendendo? Quem tiver de se gloriar diante de Deus, vai se gloriar no próprio Deus, no Senhor Jesus. Mas ninguém vai se gloriar diante de Deus dizendo: olha, Senhor, eu fui reto na terra, eu pelo meu esforço abandonei, o Senhor viu o meu esforço. Deus vai te mostrar todas as vistas grossas que tu fez do teu próprio erro. O homem da graça, ele não é um ser humano perfeito, mas ele é um ser humano justificado, porque ele sabe que ele erra e que ele falha. E ele se gloria no que Deus diz que tem para ele. Já o homem da religião, da lei, não. Ele diz que ele é reto, que ele é santo pelo esforço dele. Ele diz que ele conquista pelo joelho dele, pelo preço dele. Arrogância terrível. É isso. Então ele disse: todavia o que não trabalha, mas crê em Deus. Você vê que é o que não vive pela justiça própria, que não trabalha. Trabalho significa esforço. Você está entendendo? Esforço. Meu querido, uma vez que o homem é liberto, ele não vive mais pelo esforço próprio. Ele vive pelo que Deus produz dentro dele. O desejo natural de praticar a verdade. Você entende isso? A seiva é o desejo de agradar a Deus. Isso é libertação. Então ele diz: todavia o que não trabalha, mas crê em Deus, crê na justiça de Deus. É isso aqui. É isso. Mas crê em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. Você vê? O que é que traz a justiça? A fé. Que crê que Deus justifica o ímpio. Quando você crê que Deus justifica o ímpio por intermédio de Cristo, essa fé lhe é acreditada como justiça. Você recebe o crédito no céu de justo. E o que significa ser justo? Estar na posição para o milagre, para a bênção, para a prosperidade. Estar na posição para ser abençoado, para ser cuidado por Deus, protegido. Isso é ser justo. É o que estão ensinando as pessoas dentro das igrejas. Ser o que elas já são, porque elas não são conscientes de que são. Você está entendendo? As pessoas estão tentando serem justas, serem santas, serem retas, quando elas já são isso no plano original de Deus. Meu querido, o Evangelho se resume, a palavra de Deus se resume, e ela fala o que somos. E uma vez que eu acredito no que ela diz que eu sou, o poder de Deus me torna o que ela diz que eu sou. Mas primeiro eu tenho que acreditar. Vamos lá. O camarada está enfermo, está desenganado, está morrendo,
Mas aí ele recebe a palavra, Isaías 53, 5. Ele levou essa enfermidade sobre ele. Vamos lá. Aí o camarada diz: o quê? Eu nunca vi isso. Ele: pois é. Deus levou a minha enfermidade? Levou. Então eu estou curado. É isso que você está me dizendo? E eu digo para ele: exatamente isso. Você está curado. Jesus levou as suas enfermidades. E ele diz: eu acredito nisso. Eu estou curado. Mas os sintomas ainda estão lá. A fraqueza ainda está lá. Você entende isso? Mas ele se levanta: eu estou curado. Eu acredito nessa verdade. O que vai acontecer? Deus cumprirá essa verdade nele, porque ele acreditou. Você entende? O corpo dele vai ser restaurado, a carne dele vai ser restaurada, ele vai ser curado, porque primeiro ele manifestou fé no que Deus falou. A libertação é a mesma coisa. Quando o homem manifesta fé no que a Bíblia diz que ele é, no que a Bíblia diz que Cristo fez por ele, e ele acredita que é aquilo, Deus manifesta aquilo que está dizendo a respeito da libertação. O homem só será justo quando acreditar na Bíblia que diz que ele é justo. O homem só será santo, viverá em santidade, quando ele acreditar no que a Bíblia diz que ele é santo. O homem só viverá a verdade quando ele acreditar que ele é uma nova criatura proveniente da verdade, o que diz em Efésios 4. Quando ele citar para ele mesmo: eu sou uma criatura nova, proveniente da verdade, Deus tornará ele verdadeiro, produzirá a verdade nele. Isso é evangelho. O resto é conversa fiada. Você está entendendo? Isso é evangelho. Me perdoe se você se ofende comigo, me perdoe. Mas eu odeio religião. Porque a religião prende as pessoas, mantém as pessoas escravas do diabo. A religião é uma arma de Satanás. O evangelho é a libertação de Deus para nós. Entende isso? É isso. Crê em Deus. Crê no que Deus diz, crê no que Deus fala. Crê no que Deus declara que você é. Deus diz que eu posso, e eu me levanto à altura, acreditando primeiro no que eu li. Ele diz: Márcio, tu pode curar o enfermo, então eu me levanto, confiando no que ele diz. E quando eu ponho a mão no enfermo, eu sei que eu não tenho nenhum poder sobrenatural. Eu sei disso. Eu sei que eu não sou nenhum paranormal. Eu sei que eu não sou de outro planeta. Eu sei que eu sou um homem. Mas Deus faz o milagre por intermédio da minha ação, na fé, na palavra dele. Você entende isso? Saia dessa ilusão de querer ser um instrumento de Deus, esperando um dia Deus falar contigo, esperando um dia ter uma visão, uma revelação disso, daquilo. Esquece isso. Acredita na palavra, vai lá e concretiza olhando para ela, no que Deus diz. E Deus cumprirá na sua vida. Você entende isso? O primeiro passo é você estimar a palavra em mais alto nível no seu coração. O segundo passo é de Deus cumprindo ela na sua vida, nas suas ações. Você entende isso aí? Aleluia. Bendito é o Senhor. Versículo 6. Assim também Davi fala da bem-aventurança do homem a quem Deus leva em conta a justiça independente de obras. Presta atenção. Quando a Bíblia diz a justiça, a justificação independente de obra, não está falando de um preguiçoso. Não está falando de alguém parado, feito uma estátua. Não. Está falando de alguém que não se orgulha em si mesmo. Mas é alguém que se move da mesma maneira que alguém se orgulha de si mesmo. A diferença é essa, é no orgulho.
O que Deus justifica independente das obras é naquele contexto de obra e fruto. Deus está justificando um homem aqui que dá fruto, não um homem que vive pelas obras. É isso. Pastor, e o que é obra e o que é o fruto? É a mesma atitude. A diferença está na crença. Uma coisa é o camarada dar o dízimo como obra, por esforço. Ele não queria dar o dízimo, mas ele quer dar porque ele está olhando só a ganância. Ele quer que Deus encha ele de dinheiro. E ele se orgulha, eu dei meu dízimo, eu vou ser abençoado. Esse dá pelas obras. Já o que dá pela fé, a base dele é a palavra. Meu Deus pede o meu dízimo para a obra dele. E eu dou meu dízimo com alegria, olhando para o que esse dízimo pode produzir na obra de Deus. Ele está dando pela fé, porque ele olha para a palavra. O outro olha para a ganância dele. Você está entendendo? Os dois deram dízimo, mas um era fé, fruto, e o outro era o quê? Obra, esforço. As duas pessoas vão para a igreja, uma vai pela obra, o outro vai pelo fruto. O primeiro tem prazer em ir, porque ele quer aprender da palavra. Ele diz, o que eu vou aprender hoje? Opa, eu vou adorar o meu Deus, eu vou agradecer o meu Senhor. Eu não vejo a hora de estar na casa de Deus. Isso é fruto. Deus está produzindo nele. Mas o que vai à casa de Deus como obra? É o que vai obrigado. É o que vai porque já faz tempo que eu não vou, aí já está pegando mal, eu tenho que ir. Eu vou hoje, mas vou passar um bom dia sem ir também. Isso vai por obra. Vai forçado. Vai no esforço. Fruto não é esforço. Fruto é natural, volto a ressaltar. Obra é esforço. Tudo aquilo que você produz para Deus, com alegria, isso é fruto. Mas tudo aquilo que você produz para Deus com esforço, isso é obra. É isso. Bendito é o Senhor. Então ele disse, assim, também Davi fala da bem-aventurança do homem a quem Deus leva em consideração a justiça independente das obras. Aí ele diz, como são felizes as pessoas que têm sua transgressão perdoadas, cujos pecados são cancelados. Presta atenção. Você vê aqui que Davi está dizendo, como é feliz o homem que tem as suas transgressões perdoadas. Aí ele diz, cujos pecados são cancelados. Você vê que o homem justo aqui, o feliz, que foi perdoado e cancelado, ele é pecador também. Porque se ele não fosse pecador, não precisava ser perdoado e cancelado. Mas por que foi cancelado? Porque ele crê em Deus. E ele se torna justo. Aleluia. Aí ele diz mais, e bem-aventurado aquele a quem o Senhor jamais cobrará o preço do pecado. Você vê o que Davi está dizendo? Bem-aventurado, feliz aquele que o Senhor jamais cobrará o preço do pecado. Jamais. Significa que esse homem também errou, pecou e falhou, mas Deus não vai cobrar dele. Esse homem é inocente diante de Deus. Por quê? Pela fé que ele depositou no Senhor. Ele está justificado. A fé justifica o homem. Ao invés de as pessoas receberem a justificação pela fé que Deus tem para elas, elas estão tentando merecer um título de justos. Você nunca terá. Nunca terá, pode acreditar.
Pode acreditar em mim. Você nunca será justo confiando no seu esforço. Nunca. Meu amigo, está aqui a palavra. Eu quero ver o camarada da religião pregar isso. Eu quero ver qual é o argumento que ele vai usar para pregar isso. Não prega, não tem como pregar. Não tem, porque ele não entende. Porque isso aqui bate de frente com o que ele ensina. Esforço. Sabe por que eu falo isso? Porque eu não pregava quando eu vivia a religião. Quando eu não compreendia a justiça de Deus pela fé, a graça de Deus, a plenitude de Cristo, eu não tinha entendimento disso, eu não pregava isso. Isso aqui eu dizia, rapaz, isso aqui está errado. Isso aqui está errado, eu dizia. Eu quero é ver um religioso pregar isso aqui. Quero é ver. Quero é ver o camarada que enche a igreja de normas, de regra, pregar isso aqui. Eu quero ver o argumento que ele vai usar para isso. Porque tem que entender a graça. Tem que compreender a justificação pela fé. Tem que ter conhecimento da obra redentora de Cristo completa para compreender isso aqui. Você está entendendo isso? É isso. Bem de Deus, Senhor. O camarada lê isso aqui o camarada lê isso aqui religioso, ele diz, isso aqui não era para estar aqui não. Não era para estar aqui não. Porque isso aqui confronta ele. Aleluia. Essa imensa felicidade é destinada a apenas os que fizeram a circuncisão? Ou é também oferecida aos incircuncisos? Pois já afirmamos que no caso de Abraão, a fé lhe foi creditada como justiça. O Abraão se tornou justo antes de ser circuncidado. O Abraão foi justificado por Deus antes de ser circuncidado. Você entende? A fé é maior do que a circuncisão. Você está entendendo? É isso. A fé é maior do que um formalismo, do que uma forma de religioso, do que uma aparência de religioso, do que uma marca no corpo de religioso. A fé é maior. Pode parecer crente, pode parecer alguém de Deus, mas o que vale é a fé. O que vale é a fé. Palavra do Senhor. Gente, terminou aqui, são 8 horas em ponto, eu nem vi. Estou indo embora. Meu pastor João Batista está chegando aí. Meu Deus. Que palavra, né? Eu vou colocar essa palavra lá no canal no YouTube. E eu queria que você se inscrevesse lá no canal. Virtude do Espírito Manaus. Virtude do Espírito Manaus. Essa palavra você tem que ouvir 1, 2, 3. Se inscreva lá no canal. Ative o sininho. Gente, eu quero chamar você para semear. Só quero usar só um minutinho aqui do meu apóstolo. Ela deve estar por aqui pelos bastidores. E semeie nessa obra, gente. Eu preciso honrar os compromissos agora sábado. O telefone é o 992-61-6263. Tá bom? 992-61-6263. Pastor, o DDD eu estou em outro estado. 92. Tá bom? Você usa o DDD 92 e o telefone é o 992-61-6263. Tchau, Manaus. Fui.